Olá pessoal, tudo bem com vocês? O canal Fato ou Fake Entretenimento está trazendo um novo vídeo de entretenimento aqui para vocês. Estamos ou não vivendo os últimos tempos? Irei trazer para vocês alguns fatos e algumas ideias que estão aqui rolando na internet. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, divulgue este vídeo e ajude nós a crescer cada vez mais para que possamos trazer novos conteúdos para vocês. Obrigado a todos e bom vídeo. E estamos vivendo no tempo caótico, isto sem dúvida todo mundo já percebeu. De tsunamis, furacões, terremotos e essas outras variedades só nos remetem a pensamentos apocalípticos de como seria realmente o fim dos tempos. O fim dos tempos, sem dúvida, seria algo muito aterrorizante. Algo que traria o pior dos pesadelos à tona. A volta de Jesus, sem dúvida, será o maior espetáculo que veremos em nosso planeta. Porém, ele não virá sozinho, virá com milhares dos seus anjos para o julgamento de toda a raça humana. A volta de Jesus será um dia de glória, mas também será um dia de muito terror para quem estiver aqui. Pois dará a ordem aos seus anjos que faça separação entre o joio e o trigo. E perante Deus todos serão levados e serão julgados segundo as suas obras aqui na terra. Estes fatos que antecedem a vinda do Filho do Homem será apresentado aqui. Porém, sabemos que há mais de 2000 anos atrás Jesus Cristo já havia deixado escrito que, porém, haveria de ocorrer nesses últimos dias. Vemos em Mateus 24, capítulo 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos e em particular lhe disseram: Quando há de suceder estas coisas? Quando haverá de vir o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus os respondeu: Vede, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirá falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, poreis, não se assustei. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulado e vós matarão. Sereis odiado por todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Como podemos perceber no livro de Mateus, Deus deixou muito claro como será o fim dos tempos e como será também os dias que antecederão a sua vinda sobre a terra. E estas mensagens deixadas por Jesus Cristo foi para que nós nos preparássemos, para que aquele dia não viesse nos pegar de surpresa. Sabemos, porém, que Jesus Cristo teve que enfrentar a morte de cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e se ascendeu novamente ao Pai. Mas antes de subir ao Pai, novamente encontrou com seus discípulos. E após a partida de Jesus Cristo, sabemos que os seus discípulos foram caçados e mortos. Como, porém, Jesus Cristo já havia previsto e dito aos seus discípulos que, por amor a ele, eles passariam por isso. Pode-se dizer, porém, que a partida de Jesus Cristo seria o início do fim dos tempos, onde Satanás, por sua vez, continuou com o seu domínio sobre a terra, trazendo as piores catástrofes sobre a humanidade, trazendo guerra, fome, peste, morte, os cavaleiros do caos, que por sua vez sempre estiveram aqui, desde o princípio da criação e estarão até o final da consumação dos séculos. Como por fim podemos ver nessas imagens,
A humanidade sempre andou em sentido ao caos. Guerras, fome, miséria sempre estiveram andando lado a lado com a humanidade. Os maiores sofrimentos que a humanidade já enfrentou foi por causa de homens que trouxeram falsos acordos de paz, falsas hierarquias, falsos pensamentos, onde por fim matava o seu próximo sem dó e sem piedade. Tudo em prol de conquistas e ganho para si próprio. Mas até que se suceda a volta do Filho do Homem, a humanidade precisará enfrentar tudo isso ainda. Várias catástrofes mundiais ocorrerão por toda parte. Porém, se acompanharmos as escrituras bíblicas, saberemos quase com exatidão qual que é o tempo que estamos vivendo. E quanto tempo ainda faltará para a nossa redenção. Vemos, porém, que as índices de doenças virais aumentaram muito nos últimos tempos. E muitos acreditam que as trombetas já foram soadas. Ao menos a maioria delas. Mas hoje eu irei apresentar para vocês um caso controvérsio, que pode sim mudar o contexto dessa história. E que fará muito sentido após ser analisado. A Bíblia Sagrada, sem dúvida, é a mensagem deixada por Deus. Ela é a luz para os homens que estão nas trevas. O homem que busca conhecimento nesta palavra, certamente é muito abençoado. Mas porventura muitos estão esquecendo disso e deixando de lado a mensagem que Deus deixou para nós. Pois diariamente o homem está se afastando e se perdendo do caminho do Criador. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por fim, para que a nossa fé não venha a ser abalada, deveremos diariamente buscar do Criador, para que Ele venha dar discernimento da palavra e nos mostrar o caminho da salvação. Sabemos que antes de Jesus subir aos céus, Ele havia deixado algumas mensagens. Eis que eu irei junto do Pai. A casa de meu pai há muitas moradas, eis que hei de preparar vós lugar. Disse também Jesus: muitos de vós que aqui estão não provarão da morte até que veja a vinda do Filho do Homem. Porém, como podemos ver nas Escrituras, há algo muito intrigante aqui. Se Jesus subiu há 2000 anos atrás para os céus, como pode aqueles que ali estavam não presenciarem a morte até que venha sua vinda? Alguns estudos apontam que esta mensagem dita por Jesus era para gerações futuras se prepararem. Mas quando vamos para o livro de 2 Pedro, vemos uma mensagem deixada por Deus muito incrível. Não se esqueça disso, amado. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o que há de tão incrível nessa mensagem é que o tempo para Deus não passa. Deus ele é eterno. E esses 2000 anos que se sucedeu da vinda de Jesus Cristo e da sua subida aos céus é como se tivesse passado apenas 2 dias. Então, por fim, chegando onde eu quero chegar com tudo isso, é no tão esperado livro do Apocalipse, descrito pelo profeta João na ilha de Patmos. Resumindo a história, o profeta João foi levado aos céus em espírito, e lá chegando foi-lhe apresentado o que haveria de ocorrer nos últimos tempos, com as igrejas e com o povo de Deus. Após ter recebido as mensagens que era para ser entregue às igrejas, ele foi levado diante de Deus e do seu trono. Ali ele se maravilhou com tudo que ele havia visto. E ficou, porém, ele admirado com todo louvor e adoração ao Deus vivo entoado. Viu também João que havia um livro junto ao Deus vivo, e esse livro seria entregue a alguém que tivesse a capacidade de lê-lo. Mas como sabemos, porém, não foi encontrado ninguém. Nem nos céus e nem na terra, e nem em nenhuma outra parte pode ser encontrado alguém que tivesse a capacidade de ler este livro, nem ao menos olhar para ele.
Sabemos, porém, que João se entristeceu e chorou muito. Chorou amargamente, pois sabia que em lugar nenhum havia se encontrado alguém digno de abrir aquele livro ou de olhar para ele. Porém chegou o ancião nele e disse: Não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Temos então que Jesus Cristo havia subido aos céus, com missão de iniciar o juízo final. Pois, como sabemos, para Deus não há distinção de tempo. Será que, porém, este foi o momento em que Jesus chegou? Pois até o breve momento ninguém era digno de abrir o seu livro nem olhar para ele. E naquele instante percebemos que, com toda a sua honra, glória e poder e majestade, ele recebeu o seu livro em suas mãos. Para, porém, desatar os 7 selos. Porém, no instante em que Jesus subiu aos céus, todos os seus discípulos foram caçados e mortos. Sabemos que o rompimento dos 4 primeiros selos são a liberação dos 4 cavaleiros sobre a terra. Podemos incluir também todos os acontecimentos que ocorreram ao longo dos nossos séculos até o tempo em que vivemos. Acontecimentos esses que sem dúvida trazem a presença dos 4 cavaleiros do Apocalipse sobre a terra. Como já sabemos o que ocorreu com os discípulos de Jesus, veremos agora o que o 5º selo revela. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho. O que sabemos, porém, é que os discípulos de Jesus foram mortos por causa do seu testemunho e da sua mensagem trazida. Como sabemos, porém, eles pediram justiça por suas almas e por suas vidas, mas Deus havia dito a eles que esperassem mais um tempo, pois era necessário que se cumprisse o número ainda daqueles que deveriam de morrer por amor a Cristo. No 6º selo, porém, podemos ver algo muito terrível que há de acontecer ainda. Vi quando o anjo abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua se tornou como sangue. Esses acontecimentos me fazem lembrar de uma passagem. Aqui mesmo no livro do Apocalipse, porém é a 4ª trombeta tocada pelo anjo. Quando o 4º anjo tocou a sua trombeta, foi ferida uma terça parte do sol, das estrelas e da lua, para que a terça parte escurecesse e não brilhasse mais. Tanto o dia quanto a noite. Podemos, porém, presumir que até o 4º selo já foi rompido. Pois, como sabemos, ainda não ocorreu o que haveria de ocorrer no 5º selo. Pois o sol ainda não escureceu e a lua não perdeu o seu brilho, como a mensagem ainda havia dito. Mas sabemos sim que isso ainda há de ocorrer, pois as mensagens que Deus deixou escrito é que vai acontecer. E como sabemos, ninguém muda o plano de Deus. Pois o ser humano, como conhecemos, sabemos que diariamente ele tem se afastado da presença de Deus. A ponto de que aquele dia que Jesus há de voltar, pode ocorrer que pegue muitas pessoas de surpresa. Sabemos que aquele momento que Jesus há de voltar será como um ladrão à noite. Será num momento em que ninguém esteja esperando, pois disse Jesus: o dia e a hora ninguém sabe exceto o Pai. Então vamos estar preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Então vemos aqui um pouco mais além. O anjo ajunta os incensos e queima no altar de ouro para Deus. E a fumaça da mão do anjo subia até a presença de Deus. Após isso, vemos que o anjo junta a brasa, coloca no incensário e o lança em direção à terra. Porém, vemos que os anjos que tinham 7 trombetas se preparam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo e a mistura com sangue, e foi atirado à terra. Foi então queimada a terça parte de toda a terra, e das árvores verdes, e também da erva verde. Esse fato nos remete a algo que aconteceu há pouco tempo atrás. Como podemos lembrar, um vulcão entrou em erupção em La Palma,
destruindo muitas casas. E como, porém, sabemos, tem vários outros vulcões entrando diariamente em ação. Temos supostos vulcões que, se entrarem em ação, pode causar uma grande destruição em massa. Vemos aqui, porém, também o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo muito grande, semelhante a uma montanha ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte das águas foram transformadas em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha na vida e que existia no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Estudos recentes comprovam que há um vulcão com uma fissura muito grande, que, se partido, pode ser lançado sobre o mar e causar um grande tsunami. E isso só nos prova cada vez mais que a última palavra vem de Deus. E o que Deus decidir está decidido. E dando continuidade, quando o terceiro anjo toca a sua trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em tocha. E o nome dessa estrela era Absinto. E a terça parte das águas se transformaram em absinto, e muitos homens beberam delas e morreram. Como podemos ver, se um vulcão desse entrar em erupção com grande pressão, ele pode sim certamente lançar uma grande bola de fogo sobre o mar, e de certa forma amargar a água. E o que podemos certamente premeditar é que, se vários vulcões entrarem em erupção, eles podem trazer grandes catástrofes, transformando a lua em sangue e escurecendo o dia. E assim como João chorou naquele dia, certamente nós iremos chorar, iremos sofrer, pois o medo irá tomar os nossos corações. Mas nunca devemos esquecer que Deus está nos olhando. Então podemos crer que o sexto selo ainda não foi aberto e nem a quarta trombeta ainda foi tocada. E o canal Fato ou Fake vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.